Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, as questões em relação a esta matéria dos dados sobre a criminalidade já foram, digo eu, suficientemente abordadas, o que me facilita o trabalho, mas ainda assim gostava de destacar aquelas que são para nós as preocupações centrais em relação a esta matéria. E queria começar por dizer o seguinte, Sr. Ministro. Obviamente que nós consideramos que reconhecer um erro é uma virtude. Aliás, é uma virtude que tem estado, infelizmente, pouco presente na prática deste e do anterior Governo. Mas a questão que se coloca em relação a esta questão é que a gravidade deste erro é, de facto, assinalável. E é, de facto, assinalável porque esta é uma matéria que tem seríssimas repercussões em opções políticas, em opções legislativas, na governação e, obviamente, que, isto tendo em conta o espaço temporal em que, pelos vistos, se verificou este erro, é um erro que abrange não só o período do anterior Governo, mas já também o do atual Governo. E, portanto, Sr. Ministro, há algumas questões centrais a que é preciso dar resposta. E, em primeiro lugar, perceber como é que o Governo detectou o erro e explicar porque é que não foi o erro detectado mais cedo. O que é que motiva o arrastar de uma situação durante 4 anos, durante tanto tempo, e o que é que justifica que apenas 4 anos depois de cometido o erro, esse erro se tenha verificado, e que procedimentos, que práticas é que foram alteradas de 2004 para 2005 para que este erro se tenha verificado a partir desta data. Mas, Sr. Ministro, se isto se trata de facto de um erro, que é um erro estatístico, um erro do ponto de vista do processamento dos dados, do tratamento dos dados, o facto e a influência que estes dados têm na governação, particularmente na definição de questões centrais na política de justiça, impõe a questão de perceber se não será a governação do Partido Socialista também ela própria um erro estatístico. Porque, Sr. Ministro, as medidas que foram adotadas ao longo destes 5 anos, que tiveram por base estas propostas, que tiveram por base estes dados, são medidas de grande importância do ponto de vista de política legislativa. Eu já não falo das propostas legislativas apresentadas, por exemplo, pelo CDS, propondo medidas punitivas mais graves perante o aumento da criminalidade cometida com armas. Já não falo das propostas redobradamente securitárias que, em torno de um aparente erro estatístico, o CDS foi cavalgando ao longo dos anos. Já não falo disso, mas já só me limito àquilo que foram iniciativas do Governo nesta matéria, aliás, e que o Sr. Ministro, enquanto deputado e enquanto líder parlamentar do Partido Socialista, teve a oportunidade de chancelar, digamos assim, com a sua intervenção em algumas destas discussões. Falo, por exemplo, da Lei Orgânica da Investigação Criminal. Falo da Lei Quadro de Política Criminal, Sr. Ministro. Da Lei Quadro de Política Criminal e das leis de política criminal que no cumprimento dessa Lei Quadro, definiram aquilo que eram as prioridades da política criminal no nosso país. Falo das alterações à Lei das Armas. Falo das alterações ao Código de Processo Penal e ao Código Penal. E, Sr. Ministro, é preocupante que todas estas alterações legislativas, todas estas medidas de política governativa na área da justiça possam ter sido concretizadas muitas delas com base em leituras erradas a partir de uma realidade que afinal não existia, só existia na estatística com base num erro estatístico. Devo dizer-lhe que deixa-nos de alguma forma descansados da parte do PCP nunca termos embarcado em leituras imediatistas daquilo que é a evolução da realidade, particularmente cingimos àquilo que é a leitura imediata das flutuações da criminalidade para considerar aquilo que são, digamos, opções de fundo em relação à política de justiça e particularmente em relação ao combate à criminalidade e à prevenção da criminalidade. E, portanto, Sr. Ministro, gostaríamos também que nos pudesse dar essa outra dimensão da leitura deste erro, que é em que é que, com a correção destes dados que agora é feita, em que é que, no entender do Ministério, fica posto ou não em causa aquilo que foram inúmeras medidas de política legislativa que foram assumidas por este e pelo anterior Governo, particularmente aquilo que diz respeito à prevenção e ao combate à criminalidade, particularmente à criminalidade mais grave e violenta. E, Sr. Ministro, eu permito-me fazer este destaque. A intervenção do Sr. Ministro da Administração Interna no anterior Governo, a quando do debate da Lei das Armas, é de facto uma manifestação preocupante daquilo que podem ter sido as repercussões do erro
deste erro estatístico na sustentação de medidas políticas legislativas que provavelmente terão que ser obrigatoriamente revistas, pelo menos do ponto de vista do argumentário utilizado por membros do Governo, particularmente pelo Sr. Ministro da Administração Interna, a quando do debate da Lei das Armas ocorrido nesta Assembleia. Provavelmente, em face desta realidade, teremos que nos perguntar se, de facto, a leitura das consequências destes dados não é, de facto, subejamente grave face àquilo que se pretende agora desvalorizar como apenas um mero erro procedimental, um mero erro de processamento dos dados, digamos assim, de informação e de cruzamento dos dados entre os vários órgãos de polícia criminal envolvidos.